Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos ver o contexto histórico, informações e curiosidades sobre a maravilhosa Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um dos monumentos mais icônicos do mundo e um símbolo da cidade de Paris. Ela foi construída entre 1887 e 1889 por Gustave Eiffel e sua equipe de engenheiros e operários. A construção da Torre Eiffel foi um projeto controverso desde o início. Alguns parisienses se opuseram à ideia de uma torre de ferro de 300 metros de altura, temendo que ela destoasse do estilo arquitetônico da cidade e prejudicasse sua beleza. No entanto, o governo francês apoiou o projeto e o contrato foi concedido a Gustave Eiffel, que já havia projetado outras estruturas metálicas importantes na França e em outros países. A construção da Torre Eiffel também coincidiu com a Exposição Universal de 1889, uma grande feira mundial que acontecia em Paris naquele ano e que celebrava o centenário da Revolução Francesa. A torre foi projetada como a atração principal da exposição, e seu objetivo original era ser uma estrutura temporária que seria desmontada após o término do evento. No entanto, a Torre Eiffel se tornou rapidamente um sucesso popular e um símbolo da modernidade e da engenharia do século XIX. Após a exposição, o governo francês decidiu manter a torre em seu lugar. Ela é um dos principais pontos turísticos da cidade e atrai milhões de visitantes todos os anos, o que tem um impacto econômico significativo na cidade. Além disso, ela é um símbolo da engenharia e da inovação francesa, e uma parte importante da história e da cultura da cidade. Construção e desafios. A construção da Torre Eiffel enfrentou vários desafios, tanto técnicos quanto sociais. Um dos principais desafios foi a resistência popular ao projeto. Como dito anteriormente, muitos parisienses acreditavam que a torre destoaria do estilo arquitetônico da cidade e que ela prejudicaria a beleza de Paris. Além disso, havia críticas sobre a viabilidade da construção de uma estrutura tão alta e o custo envolvido no projeto. A construção da Torre Eiffel também enfrentou vários desafios técnicos. Um dos maiores desafios foi a necessidade de construir uma estrutura tão alta com a tecnologia disponível na época. Para isso, Gustave Eiffel e sua equipe de engenheiros precisaram desenvolver novas técnicas de construção e usar materiais modernos, como o ferro forjado. Outro desafio técnico foi a necessidade de garantir a segurança dos trabalhadores durante a construção. A torre foi construída em uma época em que a segurança no trabalho não era uma prioridade, e muitos operários trabalharam em condições perigosas. Além disso, a construção da Torre Eiffel enfrentou desafios logísticos e financeiros. Foi necessário transportar milhares de toneladas de materiais para o local da construção e coordenar o trabalho de centenas de operários e engenheiros. O custo total da construção foi de cerca de 7,8 milhões de francos, um valor considerado alto para a época. Apesar dos desafios, a construção da Torre Eiffel foi concluída dentro do prazo e do orçamento previstos, tornando-se um marco histórico e cultural da cidade de Paris e um símbolo da engenharia e da inovação do século XIX. Materiais usados e elevadores. A Torre Eiffel é uma estrutura de ferro forjado que foi construída com cerca de 18 mil peças de ferro e mais de 2,5 milhões de rebites. O ferro utilizado na construção da torre era de alta qualidade e foi fornecido por várias empresas francesas. O ferro forjado é um material que possui alta resistência e durabilidade, características importantes para a construção de uma estrutura tão alta. Além do ferro, a construção da Torre Eiffel também contou com outros materiais importantes. A base da torre foi construída com pedra e concreto armado para garantir sua estabilidade. Além disso, os elevadores da Torre Eiffel foram construídos com tecnologia moderna para a época, com motores elétricos e cabos de aço. Os elevadores da Torre Eiffel foram uma parte importante da construção da torre, pois permitiam que os trabalhadores e os materiais fossem transportados até o topo da estrutura. Foram instalados 4 elevadores, cada um com capacidade para transportar cerca de 50 pessoas. Além disso, a Torre Eiffel também tinha uma escada em espiral, com mais de 1.600 degraus, que permitia que os visitantes subissem até o topo da torre. Os elevadores da Torre Eiffel foram projetados pela empresa francesa Fives Lille, que também produziu os motores elétricos e os cabos de aço. Os elevadores eram alimentados por motores elétricos que eram alimentados por um gerador a vapor.
Isso permitia que os elevadores fossem movidos com segurança e rapidez, tornando a subida até o topo da Torre Eiffel uma experiência mais confortável e agradável. Processo de construção. O processo de construção da Torre Eiffel começou em 1887 com a escavação das fundações no Champ de Mars, um grande parque no centro de Paris. Para garantir a estabilidade da torre, as fundações foram escavadas a uma profundidade de mais de 15 metros e preenchidas com concreto armado. Após a escavação das fundações, foram instalados os pilares da base da Torre Eiffel, que tinham uma altura de cerca de 4 metros. Os pilares foram construídos com pedra e concreto armado e serviram como suporte para as pernas da torre. Em seguida, foram instaladas as pernas da torre, que tinham uma altura de 57 metros cada. As pernas foram construídas com ferro forjado e fixadas aos pilares da base com rebites de aço. Após a instalação das pernas, foi construída a primeira plataforma de observação, a uma altura de cerca de 57 metros. Essa plataforma permitia que os trabalhadores se deslocassem com mais facilidade durante a construção da torre. A partir da primeira plataforma, as pernas da torre foram estendidas até uma altura de 115 metros. Em seguida, foi construída a segunda plataforma de observação, a uma altura de cerca de 115 metros. Essa plataforma também serviu como ponto de partida para a construção das pernas superiores da torre. A construção das pernas superiores da torre foi um processo cuidadoso e preciso. Os engenheiros usaram guindastes e outros equipamentos para erguer as peças de ferro forjado até o topo da torre, onde foram fixadas com rebites de aço. Finalmente, foram instalados os elevadores da Torre Eiffel, que permitiam que os visitantes subissem até o topo da estrutura. Os elevadores foram projetados para serem rápidos e seguros, com motores elétricos e cabos de aço. O processo de construção da Torre Eiffel durou cerca de 2 anos e foi concluído em 1889, a tempo da inauguração da Exposição Universal de Paris. O último parafuso foi colocado em 31 de março de 1889, marcando a conclusão da construção da Torre Eiffel. Curiosidades sobre a Torre Eiffel. Existem muitas curiosidades interessantes sobre a Torre Eiffel, desde os experimentos científicos realizados lá até as diferentes cores que já teve ao longo do tempo. Aqui vão algumas delas. Experimentos científicos. Durante a construção da Torre Eiffel, o físico francês Gustave Eiffel aproveitou a oportunidade para realizar experimentos científicos, como testar a resistência do ar e medir a temperatura em diferentes altitudes. Após a conclusão da torre, Eiffel também realizou experimentos para determinar a velocidade do som e estudar a trajetória de projéteis. Diferentes cores. A Torre Eiffel já teve diferentes cores ao longo do tempo. Originalmente, ela foi pintada em uma cor vermelho tijolo. Em 1899, foi repintada em uma cor amarelo avermelhada. Em 1954, foi pintada em uma cor marrom avermelhada, que é a cor que a torre tem hoje em dia. Iluminação noturna. A Torre Eiffel é iluminada à noite por cerca de 20.000 lâmpadas que são sincronizadas com a música. A iluminação da torre é uma das atrações mais populares de Paris e é vista por milhões de pessoas todos os anos. Elevadores. A Torre Eiffel tem 3 elevadores que levam os visitantes até o topo da torre em menos de 1 minuto. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, os elevadores foram desativados e os visitantes tiveram que subir os degraus para chegar ao topo. Pássaros. A Torre Eiffel é um local popular para os pássaros em Paris. A torre abriga uma grande variedade de espécies, incluindo pombos, corujas e até mesmo falcões. Eventos especiais. A Torre Eiffel já foi palco de muitos eventos especiais ao longo dos anos, incluindo uma exposição de arte contemporânea, um concerto de música eletrônica e até mesmo um casamento real. Queima de fogos. A Torre Eiffel é um dos locais mais populares para queima de fogos em Paris. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem em torno da torre para assistir à queima de fogos da véspera de Ano Novo. E aí, gostou do tema que compartilhamos hoje? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco se já conhecia essa estrutura e se tem interesse em visitar a cidade de Paris. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima!